Olá, esse é o Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. Oi, Mário. Olá, Alon, é uma honra estar aqui com vocês. E começo logo com uma primeira pergunta. Por que analistas de poltrona? Acho que quem está assistindo esse programa já percebeu que são dois analistas sentados, cada um na sua poltrona, então acredito que o nome se justifique autoexplicativo. Mas vamos aqui para o primeiro tema, que é Barraco do WhatsApp. Bom, antes de entrar nisso aí, vamos justificar esse título aqui. Como você está vendo, analista de poltrona é uma coisa genial, porque as análises feitas em poltronas são verdadeiramente obras-primas da nossa análise política. E todas as análises de poltrona feitas em todas as análises, por todos os analistas, em todos os programas, são pessoas que ficam sentadas assim em poltronas, não é? E ficam vendo a realidade assim como se fosse um filme, né, Alon? Tem explicação para tudo, né? Tem explicação para tudo. Inclusive nós aqui temos explicação para tudo. Não significa que a explicação esteja certa, mas nós vamos ter uma explicação. Mas nós aqui assumimos que nós somos meramente analistas de programa, poltrona, e nós somos verdadeiramente palpiteiros da realidade, como todos os demais, coisas que os outros não fazem. E uma segunda coisa... Para de falar mal dos outros. Mano. Não, todos os outros, eu estou falando bem dos outros, porque nós somos palpiteiros, eu estou me incluindo. Aliás, uma coisa que vai haver aqui é discordância. Você acabou de testemunhar o primeiro momento de discordância num programa político sobre análise política, porque hoje você é petista ou fascista ou petroleiro ou bolsonarista. As pessoas se matam, a discordância política foi elevada à categoria de ofensa pessoal e nos programas de debate político, o que acontece? Todo mundo concorda, parece uma vaca de presépio, parece um jogo de comadres. Aqui não, aqui a gente vai discordar, concorda? Não, discordo. Então vamos para o primeiro tema, que é o barraco no WhatsApp. Essa semana a gente viu que o grupo político do presidente eleito Jair Bolsonaro debate em termos bastante acalorados em grupos de WhatsApp. E o interessante é que as redes sociais fechadas, o WhatsApp, né, que serviu tanto a campanha do Jair Bolsonaro, agora eventualmente pode começar a dar problema para ele. O que você acha disso, Mário? Eu acho uma coisa até parecida, né? Porque eles de maneira jacobina usaram as redes sociais como uma forma de guilhotina para decepar todos os seus adversários. Eles estão se matando, cumprindo novamente a maldição da guilhotina, que é se matando publicamente no instrumento em que eles usaram para assumir o terror. Em termos da política propriamente, vamos falar de alguma coisa séria aqui, né? Em termos da política propriamente dita, o que você vê é que quando a oposição está muito fraca, que é o caso agora, né? A oposição está um pouco isolada, o PT isolado, os outros partidos que tradicionalmente eram aliados do PT estão pensando em fazer um bloco sem o PT, então o PT está lambendo as feridas da derrota eleitoral e os outros partidos estão tentando se articular, os outros partidos que perderam as eleições junto com o PT. Então, a oposição muito fraca, o que acontece? O pessoal do governo começa a brigar entre si. Isso é um clássico. Certo. É um clássico. O pessoal começa a brigar entre si. E é uma disputa feroz de poder dentro do grupo que elegeu aí o Jair Bolsonaro. Você tem o núcleo econômico, você tem o núcleo militar, você tem o núcleo político, você tem o mais próximo, que são os familiares do Jair Bolsonaro. E do mesmo jeito que o WhatsApp serviu na campanha para mobilizar e para criar uma força eleitoral para ganhar a eleição, agora começa a dar problema, porque grupo de WhatsApp é um negócio incontrolável. Quem é que controla um grupo de WhatsApp? Sei lá, tem 30, 40 pessoas. Quantos deputados tem o PSL hoje? Se não me engano, tem 50, um pouco mais de 50. Um grupo de WhatsApp com 50 pessoas, a probabilidade disso vazar é 100%. Pois é, agora eu gostaria só de lembrar uma coisa, não se governa com tweet, nem com lives. O exercício do poder no Congresso se exerce através dos regimentos, das presenças formais. O poder é analógico, o poder não é digital. Então, não adianta nada eles saírem de uma live com 50 mil compartilhamentos, 300 mil likes e chegar lá e não ter a quantidade de votos na sessão analógica
pense num sujeito analógico, é o político tradicional. Eu não tenho certeza que é bem assim, viu, Mário? Porque se você olhar nos Estados Unidos, o Trump está governando pelo Twitter. Não, há 2 anos. Ele está governando pelo Twitter, mas ele tem um partido sólido no Congresso, é isso que eu estou dizendo. As maiorias para serem exercidas no Congresso são maiorias analógicas, eu diria até pré-históricas. Tem que ter deputado de carne e osso, não adianta ter deputado na nuvem. Você tem que ter deputado que esteja na comissão, que tenha quórums, que exerça... o que é o Congresso? O Congresso é uma linha de montagem de maiorias e de decisões de poder na democracia. Então, você tem que colocar a roda aqui e terminar com o carro lá no fim. Então, você começa com o projeto aqui e termina com a mudança que a sociedade almeja no final do processo legislativo. Para isso, cada um tem que adicionar alguma coisa no meio do caminho. Não é com tweetada e com live que você faz isso. É com voto, com maioria e com harmonia entre os poderes, como diz a Constituição. Se de fato você tem razão, veja que eu estou reconhecendo que você tem razão aí nesse ponto, que vai ser um momento quase único aqui no nosso programa, né? Não, eu estou reconhecendo que você tem razão. E a verdade também é que a gente tem que relativizar um pouco essas confusões, né? Porque quando chegar na hora de votar, é muito provável que, pelo menos no começo, a base do governo no Congresso vote com o governo. É muito difícil o governo começar já com uma rebelião no Congresso. Em geral, os parlamentares que apoiam o governo, eles dão ali um crédito de confiança. Então, também essas disputas todas em grupos de WhatsApp, essa briga interna por poder, também é uma coisa que ganha o noticiário nesse período entre a eleição e a posse, mas depois, quando o governo começar efetivamente a governar, isso aí talvez se relativize um pouco. Né? Olha, eu, como cidadão, quero ver esse momento que vai ser um momento mágico, que vai ser uma disputa em torno do regimento entre o Alexandre Frota e um parlamentar clássico do Centrão, fazendo um requerimento junto à mesa diretora da Câmara numa votação importante para o governo. Vai ser um daqueles momentos que vai ser uma epifania para mim. Explica o que é epifania, as pessoas não sabem. A epifania é uma revelação, um momento de que você... Inclusive eu pedi para você explicar porque eu também não sabia o que é epifania. Ele está querendo com isso me jogar contra as pessoas dizendo que eu sou uma pessoa elitista. Eu quero dizer que eu tenho uma base, eu vim para esse programa com uma base, e não apenas uma base teórica, uma base mesmo. Eu uso uma base aqui para tirar o brilho. Então eu vim muito embasado para vir participar desse programa ao seu lado. Muito bem, terminamos aqui o primeiro bloco, daqui a pouco vamos para o segundo. Olá, esse é o Analistas de Poltrona, eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa, e agora nós vamos falar sobre como está ficando a cara do governo Bolsonaro. Diz aí, Mário, como é que está a cara do governo Bolsonaro? Bom, eu estou aqui, em primeiro lugar, fazendo uma homenagem aqui ao nosso querido Palmeiras, e vim aqui fazer essa homenagem esportiva. Mas espera aí, antes de a gente entrar no programa, você disse para mim que a camisa era uma homenagem aos militares, não ao Palmeiras. Não. Essa aqui é a Mancha Verde, que é o time que mais... a torcida que mais se expande no país e também conhecida como os Porcos. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco, que também o corintiano, o palmeirense é carinhosamente tratado como os Porcos. Vai ser um tema para o próximo bloco, mas nesse momento vamos falar sobre a Mancha Verde. A cara do governo Bolsonaro, se a gente fosse fazer um mapa, ele é dominado por 2 cidades-estados. Curitiba, que é a sede da moralidade, e Chicago, que é a sede do liberalismo e do crescimento econômico. A gente não sabe ainda qual vai ser a capital desse país chamado bolsonarismo. Se vai ser Chicatiba, ou seja, Chicago vai ser a cidade forte e Curitiba vai ficar em segundo plano, ou se vai ser Curicago. Curitiba vai ser a cidade principal e Chicago vai ser a cidade que vai ficar na periferia de Curitiba. Uma coisa que a gente está notando na formação do governo
é que pelo menos até agora não tem estelionato eleitoral, né, Mário? Não tem estelionato eleitoral. O governo está sendo montado exatamente da maneira como foi dito na campanha que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, iria governar. Então ele deu força para a bancada do agronegócio, chamada de ruralista, deu força para a bancada evangélica, uma grande participação de militares da reserva, e o Paulo Guedes com autoridade absoluta na área econômica. Então, muitas vezes assim a gente vê um certo o governo está sendo formado com pessoas A, B, C, eventualmente eu não gosto dela, mas não sou eu que tenho que gostar das pessoas que estão entrando no governo, nem você. Quer dizer, se o presidente se elegeu com base numa determinada plataforma, ele está nomeando para o governo quem o apoiou. Agora, quem está em desacordo, quem discorda, tem que fazer oposição. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostariam de não ter que fazer oposição, de poder participar do governo. Mas, infelizmente ou felizmente, dessa vez parece que não está havendo mesmo estelionato eleitoral e não há nenhum esforço assim de conciliação, de mostrar algum tipo de gesto em relação aos derrotados na eleição. Não. O governo é o governo de quem ganhou e ponto final. É diferente do Lula, por exemplo. Lula, em 2003, montou um governo mais amplo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está montando um governo com os bolsonaristas. A única coisa que me incomoda no governo, se é que pode me incomodar, é que o governo tem vontade de fazer coisas. E, curiosamente... Você tem essa tese, né? Que o governo não tem que fazer nada. Eu acho que os governos que deram mais certo no Brasil, como o governo Lula, o governo Fernando Henrique, foram os governos que fizeram nada, principalmente no primeiro ano. Porque governos que são forçados a fazer coisas são governos que estão vivendo uma crise muito grave, como foi o governo do Fernando Collor de Mello. O governo Sarney mesmo, que assumiu no primeiro ano, não fez nada, foi fazer no segundo ano o plano cruzado porque tinha uma eleição. Não fazer nada, ou seja, sobretudo não fazer aquilo que as pessoas imaginam que o governo pode fazer de pior, frustrar os fantasmas, assustar aquelas coisas que, por exemplo, achavam que o Lula ia expropriar a propriedade, que ia invadir fazendas, tudo isso que ele não fez é algo que ele fez. Então, se o governo Bolsonaro passar o primeiro ano e não fizer aquilo que as pessoas temem que ele faça em termos de supressão das liberdades, eu já acho uma grande realização. Mas parece que vão levar adiante. Por exemplo, o programa Escola Sem Partido, que é algo que os professores estão realmente preocupados, né, de serem objeto de algum tipo de ação judicial, ou mesmo de bullying, né, nas escolas. Agora, você falou, como é que era? Chicatiba e Curicago. Curicago, né? Curicago Eu, de novo, vou concordar com você. Achei que isso não iria acontecer de novo, mas agora vai acontecer. Se o governo conseguir acender uma luz no fim do túnel da economia e as pessoas passarem a acreditar que, de fato, o país vai crescer, que vai se gerar empregos, tudo isso que está acontecendo agora, esse mimimi, vira espuma, entendeu? Quer dizer, na verdade, o que as pessoas estão esperando é para ver se a política econômica vai dar certo. Pois é, mas... Se a política econômica... O que a política econômica dá certo? Não precisa acontecer um milagre no curto prazo. Mas se acender uma luz no fim do túnel e as pessoas passarem a acreditar que os empregos vão ser gerados e que a economia vai voltar a se movimentar, esse governo vai ganhar um fôlego, mesmo com essa montagem, com essa composição um pouco estreita. Apesar dessa sua... Olha, eu gostaria de denunciar aqui esse apego do Alon a repetir esses programas de analistas de poltrona que ficam vacas de presépio concordando com o outro. Eu sou um cara sério, né, mano? Não, você fica querendo concordar. Eu vou lhe dizer o seguinte, hoje, a última experiência que nós tivemos de um superministro foi em 1990, quando sequer a Apple tinha sido criada, a Apple não havia ainda smartphone, então não havia o mundo online. Hoje, os mercados exigem respostas rápidas. O governo precisa ter resultados muito rápidos em termos de reforma, sobretudo da Previdência, porque senão isso vai ser quantificado muito rapidamente. Para que ele faça isso, ele precisa ter uma relação política com o Congresso muito eficiente. Então, a eficiência econômica dele vai ser medida na capacidade política do governo. Se ele não tiver uma capacidade política muito eficaz, e um azeitamento muito bom na relação política,
ele não vai conseguir ter esse resultado econômico. E se Curitiba ficar atacando demais a política, a grande verdade é que isso vai ter um efeito na política também. Também, assim, o que é aprovar projetos no Congresso? Não precisa aprovar uma coisa maravilhosa, reforma fantástica, da Previdência. Mas você pode começar a encaminhar uma reforma da Previdência e quer saber de uma coisa? Na hora que a reforma da Previdência começar a caminhar no Congresso, se começar a caminhar, passa por uma comissão, ganha uma votaçãozinha aqui, uma votaçãozinha ali. O mercado, esse ente chamado mercado, ele vai querer acreditar que as coisas vão dar certo. Quer dizer, o que o governo precisa para dar certo é gerar a tal reversão das expectativas. O Brasil está há anos no clima de que tudo vai dar errado. Quando as pessoas acham que tudo vai dar errado, a chance de tudo dar errado aumenta. Bom, agora você vai concordar comigo. Eu vi que você até balançou a cabeça assim que você está concordando comigo. Cuidado, né? Não, a questão é a seguinte, nós temos um presidente, ele tem uma grande vantagem. A grande vantagem de você ter um presidente que é contraditório é que toda vez que ele muda de opinião, ele está sendo coerente. Então, nós tivemos o presidente Médici, que foi ao estádio ouvir rádio 4 anos depois do milagre. E nós temos esse presidente que já foi, antes do milagre, ao estádio entregar a taça. Então, pelo início, sem entrega de resultado, se ele continuar assim, o fim vai ser uma coisa maravilhosa, porque não vai ser um milagre, vai ser um paraíso. Muito bem, nós estamos aqui encerrando esse segundo bloco. Daqui a pouco vamos para o terceiro bloco. Esse é o terceiro bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. Mário, começaram a aparecer alguns problemas aí político-financeiros relacionados ao grupo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Explica melhor o que está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou absolutamente governista. Eu só sou contra o próximo governo, que eu ainda não sei qual é, mas eu posso mudar de opinião. E quando ele assumir, você já vai ficar a favor? Não, eu posso fazer uma autocrítica. Eu estou já admitindo isso. Então, baseado nisso, o que aconteceu foi o seguinte. Naquela operação última da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, prenderam lá fizeram uma série de pesquisas e um dos funcionários, um motorista e tal, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que tem sido muito Bolsonaro e pouco Flávio, tem sido muito contundente, já como senador eleito, não é? E esse motorista teve várias movimentações atípicas do COAF, o que não é crime ter movimentações atípicas desde que sejam explicadas, certo? Agora, dinheiro sem TED, dinheiro à vista entrando, saindo da conta e tudo, coisas que normalmente pessoas que têm, e muito acima do patrimônio normal dele, certo? Todas essas evidências não são, digamos assim, normais para pessoas normais. E, por uma dessas circunstâncias do destino, há 24 mil reais que são depositados desse assessor na conta da futura primeira-dama do Brasil, a dona Michele. Isso cria uma situação que eu diria que dá 50 tons de verde. Eu, como sou palmeirense, estava falando do porco, que é a designação que nós, palmeirenses, temos orgulho de pertencer, porque eu fico imaginando o deputado Bolsonaro diante de alguém que tivesse um histórico como esse, tivesse para assumir a presidência da República e fosse de um partido de oposição. Ele, com certeza, firme como ele é, ele seria muito inquisidor. Esses acontecimentos, vou falar de novo aqui, o Bolsonaro e o Donald Trump, Jair Bolsonaro e Donald Trump, têm realmente algumas semelhanças, né? Não só em relacionadas a programa político, a como chegaram ao poder, mas você vê, o Trump, quando virou presidente, carregou junto com ele uns problemas que vinham de antes, né? E ao longo de toda essa presidência do Trump, nesses 2 primeiros anos que ele está governando os Estados Unidos, e esses problemas de quando ele ainda não era presidente ficam ali como uma sombra em cima do governo dele
e sendo usados pela oposição para tentar enfraquecer o presidente da República. E é exatamente o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é o seguinte, você não tem, até o momento, nenhuma acusação direta contra o presidente eleito. Não existe nenhuma acusação direta contra o presidente eleito. Não. Você tem situações que envolvem pessoas próximas, familiares do presidente eleito. Agora, do ponto de vista jurídico, isso até agora não tem maior implicação para ele. Mas do ponto de vista político, e é isso que a gente talvez tenha que tratar aqui, se você excepcionalmente estiver de acordo comigo. Não estou, não. Isso pode ser um elemento para que, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado, que são duas instituições que o presidente está tratando com certo desdém, no momento em que o presidente passa a ter determinados problemas, não ele pessoalmente, mas que o entorno dele passa a ter Não, ele pessoalmente. Não, ele pessoalmente não, porque não tem pessoalmente acusação contra ele. Não, a esposa dele recebeu dinheiro de um funcionário do filho dele. Primeiro lugar, eu estou querendo dar a presunção de inocência. Eu não tenho aqui, eu não sou promotor e tal. Mas veja só, o ministro Moro, em situações semelhantes, foi implacável. Isso coloca um questionamento sobre a isenção do ministro Moro. Estamos falando aqui de política. Segundo lugar, se alguém colocar no Conselho de Ética o senhor Flávio Bolsonaro... Mas é isso que eu estou dizendo. Assim que ele virar senador, só um minutinho, coloca ele lá, culpado, inocente, fala assim, o senhor tinha conhecimento desse pagamento, senhor Flávio Bolsonaro? Tinha. Quebra de decoro. Não tinha. Está mentindo. Vai para o plenário, pode ser cassado. Você ter filho senador, filho deputado, você passa a ter todas as vantagens disso, e filhos muito truculentos verbalmente, filhos muito proativos. Você passa a ter vulnerabilidade. Isso é uma também. Realidade nova. Isso não tem nada a ver com o presidente, com a honestidade, com a probidade pessoal. Mas isso que eu estou dizendo para você. Se a Câmara dos Deputados e o Senado, que não indicaram ninguém para o governo, não indicaram ninguém para a empresa estatal, estão praticamente alijados da discussão. Em algum momento eles vão entrar no palco, os deputados e os senadores. E não tem nada melhor para eles entrarem no palco do que enfraquecendo o presidente da República. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Não tem nenhuma acusação direta contra o presidente. Não tem dinheiro indo para o presidente. Não tem o presidente mandando fazer isso, mandando fazer aquilo. Agora, o que tem são pessoas do entorno dele que aparentemente têm coisas para explicar. E o que o Congresso mais gosta de fazer é usar os problemas ou do presidente ou do entorno do presidente para criar situações de constrangimento, situações de pressão política em que enfraquece o presidente. Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Sim, mas quando você usa uma retórica de caneta BIC para demitir, para fazer, o general Mourão diz que vai demitir o Onyx, que é o ministro da articulação política, se tiver coisa. Quando você eleva demais essa barra, você também fica submetido a uma autopunição, né? Muito dolorosa. Eu sinceramente espero, porque eu vivo no Brasil, não vivo fora do Brasil, que nós não temos que passar por um tumulto como esse. Mas eu acho que esse tipo de armadilha de você colocar a questão moral como o eixo de um governo e não a eficiência e o bem-estar das pessoas, tomara que isso sirva para a gente ultrapassar esse assunto. Muito bem, encerramos aqui esse terceiro bloco, daqui a pouquinho vamos para o quarto. Olá, esse é o quarto e último bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. E esse quarto e último bloco nesse programa é fixo, é sempre sobre mídia e poder. Mário, eu vou te fazer uma pergunta. O público está bem informado sobre o que parece que vai ser o governo Bolsonaro? Sim e não. Por quê? Eu pergunto, você acha que está bem informado? Não, eu fiz essa pergunta para você. Mas qual é a sua opinião? Eu sou judeu aqui, eu que sempre respondo uma pergunta com outra pergunta, não você. Então você responde a pergunta aqui, por favor. Sim, porque não se alimenta mais nos mesmos... Como é o lugarzinho onde você coloca a ração para cachorro? Prato de ração? Certo. Antigamente eu estava acostumado... Tigela. Eu era um cachorrinho, ia lá, comia na tigela a minha ração no Jornal Nacional e estava completamente alimentado. Hoje em dia, eu sou um cachorrinho que tem que sair por aí na floresta, caçando comida para todo lado, porque a comida não está mais num lugar só. E, em geral, eu continuo com fome, porque também as comidas
muitas vezes são comidas que não são, não passam por vigilância sanitária, elas não têm nenhuma controle de qualidade, são comidas fakes. Aliás, a maior fake news que existe foi a criação da fake news, porque parece até que existiu um dia a real news. Nunca existiu real news. A real news, ou seja, a notícia de verdade, toda notícia sempre foi um fragmento da realidade. É claro que um desastre, um terremoto, isso é uma notícia real. Mas as notícias sobre o poder sempre foram frações da realidade, pedaços, bifes da realidade. Mas vamos voltar aqui para o concreto. Você acredita que as pessoas estão bem informadas sobre o que está acontecendo, sobre a montagem do governo? Eu acho que elas estão bem informadas, porque... Finalmente ele se entregou, hein? Finalmente. Nós vivemos uma realidade em que, se você auscultar as pessoas, nos ambientes que você vive, que você transita, e as pessoas com quem você conversa, mesmo não sendo do seu grupo social, todo mundo está sabendo de tudo. Todo mundo está sabendo de tudo. Ou o sujeito assistiu TV, ou ouve o rádio no táxi, ou assiste no YouTube, ou recebe mensagem por WhatsApp. E eu tenho muita dúvida sobre, de fato, o alcance e o impacto real de fake news. As pessoas não são estúpidas. As pessoas têm discernimento para saber o que é verdade e o que não é verdade, na minha opinião. Populismo. Na minha opinião. Então, assim, as pessoas estão bem informadas. Agora, o que acontece é que elas não se informam mais da maneira como se informavam antes. Então, tem os saudosos, né? Os saudosos do tempo em que as pessoas sentavam na frente da televisão e ligavam para ver o noticiário. Está me chamando de velho. Isso não existe mais. Não existe mais. Eu até acho estranho, porque todo mundo na campanha eleitoral fala assim, não, o programa de TV, o programa de rádio já não tinha mais importância nenhuma. Eu discordo disso, acho que tinha alguma importância. Mas as pessoas disseram, não tem mais importância nenhuma. Aí você chega no momento que o governo está sendo formado e você quer discutir se as pessoas estão bem informadas ou não, com base no que está saindo na chamada imprensa clássica. Na imprensa tradicional. Clássica? Não é assim, clássica. Mas é de uma subserviência. Imprensa clássica. Você está dizendo a Rede Globo, o Jornal Nacional, o Globo, a Folha, o Estadão. Imprensa clássica. Atenção, imprensa clássica. Vocês acabaram de ganhar um defensor aqui, o Alon Feuerbecker, o criador da expressão a imprensa clássica. Eu estou aqui numa imprensa não clássica, que é isso aqui. Qual que é a imprensa não clássica? Essa aqui onde nós estamos, é a imprensa banal. Mas o Poder 360, Poder 360 já é um órgão da imprensa clássica, já é mainstream. Você acabou de... Você é o certificador de imprensa clássica? Um deles. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Existe uma velha frase de jornalismo que é: a imprensa foi feita para dar poder aos aflitos e afligir os poderosos. Quando é que eu digo que a imprensa... Isso é a maneira como os jornalistas gostam de se ver, né? Não, mas eu acho que é uma das funções que a imprensa tem, que é questionar os poderosos. Veja só, quem foi que questionou com firmeza nos últimos dias a difícil posição política do ministro Moro, um ministro que chegou onde chegou por ser implacável com as contradições, no caso terrível que aconteceu com a família Bolsonaro, com aquela sede que se vê em relação à Lava Jato, em relação aos outros partidos. Não houve essa cobertura dessa forma. Como houve essa cobertura com esse detalhe, com essas horas todas, com todos aqueles questionamentos todas as pessoas estão entendendo com clareza todas essas questões que estão acontecendo nessa questão? Não. Desse pagamento, dessa confusão que está acontecendo agora? Não. Está acontecendo nesse barraco digital do WhatsApp, do PSL? Não. Com isso eu estou dizendo, eu sou governista, chapa branca. Eu não sou nem chapa branca, eu sou uma chapa completamente branca. Então, eu acho isso ótimo. Eu acho parabéns, eu quero dizer, mídia clássica, vocês estão fazendo... Você gostou da expressão, já está adotando. Eu gostei da mídia clássica, vocês estão fazendo uma cobertura classicamente a favor. Você prefere que chame como de mídia tradicional? Como é que você prefere? Não, eu gostei da mídia... A gente pode usar a expressão que você quiser. Eu achei o seu elogio clássico.
olha, mídia clássica, eu gosto muito dessa cobertura classicamente a favor e deixando de lado os temas espinhosos. Mas o fato é que os outros lugares onde o acontecimento, os fatos acontecem, inclusive aqui nessa mídia... claro, contar... Não, como é que era a gata borralheira? O que ela era? Ela era... Vira-lata. Vira-lata. Essa mídia vira-lata aqui onde nós estamos, tem muito vira-lata hoje no mundo. Então, as pessoas acabam vendo as coisas na mídia vira-lata, não veem na mídia clássica, e a mídia clássica vai ficando nessa situação. Mário, sinceramente, eu vejo que essa discussão é uma discussão que interessa principalmente para nós jornalistas. As pessoas não estão nem aí se elas assistem e se elas vão ser informadas pela TV, pelo rádio, pela TV por assinatura, pela internet, pelo WhatsApp. As pessoas querem estar informadas. A gente é que fica aqui pensando qual é o peso específico, qual a importância de cada mídia, e sinceramente eu não vejo maior relevância nessa discussão. O que nós temos que discutir, acho eu, é o seguinte: as pessoas estão sabendo ou não estão sabendo? As pessoas estão sabendo. O que acontece, tanto que nós estamos discutindo aqui, porque virou noticiário. Todos os assuntos que nós discutimos nesse programa aqui, estamos discutindo por quê? Porque viraram noticiário e as pessoas ficaram sabendo. Então, assim, a capacidade hoje da imprensa tradicional ou clássica, né? Você pode escolher o nome que você quiser, de definir os rumos do governo, definir se o governo vai dar certo ou se vai dar errado, definir se o governo vai estar bem ou vai estar mal, se as pessoas vão apoiar o governo ou não. O governo do Lula, ele apanhava dia e noite da imprensa e chegou ao final com 80% de aprovação. Sem dúvida não. Chegou ao final com 80% de aprovação, porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, acho que a gente não deve subestimar a capacidade do público de se informar, a minha opinião. Não, eu discordo de você no sentido contrário, ou seja, eu concordo com você, termino eu aqui fazendo a minha primeira concordância. Acho que hoje há uma proliferação de formas das pessoas se informarem. Eu acho que nós fazemos parte desse parque temático, que é o mundo da informação hoje. A Disneylândia. Na Disneylândia, as pessoas hoje têm acesso... fizemos um merchandising aqui da Disneylândia. Você fez um merchandising da Disneylândia, mas eu fiz fazendo... Contra a sua vontade, né? Não, eu fiz faturando em cima, mas você é o culpado. Eu fui inocentado. Mas o fato é o seguinte: hoje as pessoas podem ter acesso a tudo e poder... o nosso objetivo aqui, nessa nossa brincadeira, eu acho que é o seguinte... Não, brincadeira não. Aqui é brincadeira. Aqui é o seguinte: é papo sério, sem chatice. E se você me perguntar qual seria o slogan do nosso encontro, é papo sério, sem chatice. Não precisa ser chato para tratar de coisas sérias. A gente só vai tratar de temas sérios aqui, mas sem aquela coisa chata que caracteriza os papos sérios. Então, muito bem, muito obrigado aí, Mário. Obrigado a você aí que nos assistiu. Vamos fechando aqui o quarto e último bloco do Analista Sem Poltrona. Até mais.